Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de começar e trazer as informações, quero divulgar aqui a promoção que eu estou fazendo no meu canal. Já divulguei no vídeo anterior, é o sorteio dessa camisa aqui, ó. Camisa do Flamengo, modelo 2008, começou a ser utilizada em setembro de 2008, foi até 2009. É a última camisa que o Flamengo teve patrocinada pela Nike. Uma camisa que, como eu já disse no vídeo anterior, eu sou Flamengo, uma camisa que eu tenho muito carinho, e eu vou sortear aqui no canal quando eu bater 70 mil inscritos. Então, para vocês que estão interessados aí no sorteio, compartilhe com os amigos, pedem para os amigos se inscreverem no canal, se inscreva também, dê o like no vídeo, ative o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Flamengo. Agora vamos lá, que eu vou trazer as informações. A primeira informação é que saiu agora há pouco, informei lá no meu Twitter, @VeneCasagrande. Teve a reunião do Conselho de Administração do Flamengo para aprovar, para votar e aprovar ou não o patrocínio do Flamengo com a Union Life, empresa que já estampou a marca no calção no jogo de domingo contra o São Paulo, mas isso foi um contrato à parte. O Flamengo, obviamente, não iria expor o contrato, assim, a estampa, antes da votação no Conselho de Administração. Teve a votação e foi aprovado com unanimidade e o patrocínio está assinado a partir de agora. O Flamengo vai receber por essa parceria 4,2 milhões de reais, parceria que vai até dezembro de 2021. A empresa vai pagar por 15 meses, mas vai estampar a marca apenas 14 meses. Fazendo uma conta rápida aí, dá 280 mil reais por mês. Mais do que a Azeite Royal, que era a antiga patrocinadora nessa propriedade, o calção do time profissional de futebol masculino. A Azeite Royal pagou 3 milhões de reais por 12 meses, ou seja, é um valor aí que o Flamengo conseguiu, na minha opinião, um bom valor, mesmo com a crise que o país está vivendo por conta de todos os motivos que vocês já sabem qual é. Então, no próximo jogo quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, dá início aí o pontapé inicial da parceria entre Flamengo e Union Life. Bom, agora o assunto principal desse vídeo, Pedro Rocha. Por que eu decidi fazer esse vídeo trazendo essas informações? Porque muitos torcedores me procuraram hoje no WhatsApp, no Twitter, no Instagram e até mensagem aqui no YouTube perguntando sobre o Pedro Rocha, porque confesso que eu não sei de onde surgiu essa notícia de que o Spartak estaria disposto a reduzir o valor da opção de compra para vender Pedro Rocha ao Flamengo. E eu fui apurar. Apurei tanto com o Flamengo quanto com o empresário do jogador, também com o Spartak de Moscou. É isso mesmo, gastei meu inglês ali no WhatsApp para falar com os russos. Vamos lá para vocês entenderem a situação. O Pedro Rocha ele chegou ao Flamengo em janeiro desse ano, em janeiro de 2020, com um problema no pubis. Veja só, ele teve uma temporada pesada lá no Cruzeiro, passou por uma temporada pesada, jogando muitas vezes no sacrifício, precisando tomar injeção para não sentir dores ao longo das partidas. Ele teve uma temporada muito pesada. Ele ia até passar por uma cirurgia. Mas na época, quando o Flamengo iniciou as negociações com o Spartak, com o empresário do jogador, para ter o Pedro Rocha, o Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo, viu os exames do Pedro Rocha e percebeu que não precisaria ali fazer uma cirurgia, pelo menos naquele momento, que conseguiria tratá-lo. Ou seja, ele foi contratado por empréstimo, o Flamengo pagou por um empréstimo, cerca de 3 milhões por esse empréstimo de Pedro Rocha até dezembro desse ano. Ele chegou ao Flamengo e o departamento médico do Flamengo conseguiu dar jeito no Pedro Rocha. Tanto é que vocês vão se lembrar que no começo do ano o Jorge Jesus não botava ele nas partidas, nem o acionava no segundo tempo. Ele demorou a ganhar uma oportunidade no Flamengo. Por quê? Porque ele estava sendo preparado fisicamente para aguentar a temporada no Flamengo. Beleza, o tempo passou, ele começou a ser utilizado, mas aí veio o problema da paralisação do futebol brasileiro, 4 meses parado. Depois que o futebol brasileiro retornou, ele começou a ter oportunidades com o técnico do homem. Estava indo bem, até que no dia 5 de setembro ele teve uma lesão muito grave muscular. Lesão de grau 3, que é coisa rara no futebol, pelo menos no Flamengo, é difícil acontecer uma lesão de grau 3 e ele está há quase 2 meses sem entrar em campo. Chegou a voltar a ser relacionado contra o Sport, vocês vão se lembrar disso, mas depois teve um problema ali de déficit de musculação, enfim, de musculatura, e o Flamengo decidiu fazer mais uma preparação física com ele. E agora ele está bem próximo de voltar.
e a tendência é que ele seja relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Os números do Pedro Rocha são 7 partidas com a camisa do Flamengo, sendo 224 minutos em campo, ou seja, muitas partidas, a maioria dessas ele não foi titular, entrou no decorrer do segundo tempo, e ele tem 224 minutos em campo com a camisa do Flamengo. Isso quer dizer que são 2 jogos e meio completos. Um gol, não disputa um jogo desde o dia 5 de setembro, como eu já disse aqui para vocês, e ele tem nada mais, nada menos que o 5º maior salário do elenco, considerando CLT, ou seja, carteira assinada. Na carteira, ele tem o 5º maior salário do elenco, ficando atrás apenas de Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e logo depois o Pedro Rocha, ou seja, não é um jogador barato. O que está acontecendo? O empresário do Pedro Rocha está em contato direto com o Spartak de Moscou, com a diretoria do Spartak de Moscou. Ele está conversando já faz um tempo. O Flamengo já deu ok, quer a permanência do Pedro Rocha, mas já avisou que não vai efetuar a opção de compra. Todos sabem o motivo, porque o Pedro Rocha não desempenhou, não performou para justificar tamanho investimento. Por que tamanho investimento? Porque a opção de compra do Pedro Rocha não é barata. 8 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do jogador. Vocês vão me perguntar, 8 milhões de euros na cotação atual, isso quer dizer 54 milhões de reais, ou seja, é um investimento muito alto para um jogador que não performou. Mas não performou não por culpa dele, infelizmente ele acabou sofrendo por lesão, agora ele está quase 2 meses sem jogar, teve a paralisação, ou seja, bota aí, ele perdeu 6 meses em 11 meses. É difícil, é complicado, ele ainda teve um problema ali no começo do ano que ele precisou passar por uma preparação especial por conta do seu público. Então, o que aconteceu? O Flamengo avisou, olha, a gente quer ter o Pedro Rocha no ano que vem, mas a gente não quer efetuar a opção de compra. Não há motivos para a gente fazer isso. A gente quer ter o Pedro Rocha por empréstimo novamente. E se ele performar no ano que vem, a gente pensa como fazer a opção de compra ou se irá fazer a opção de compra. O que o empresário Pedro Rocha, o Hamilton Bernardes, está fazendo com o Spartak, está conversando com o Spartak? É o seguinte, ele tenta 3 caminhos lá no Spartak. Um empréstimo até o dia 22 de fevereiro. Por que 22 de fevereiro, não 28, que é o fim do mês de fevereiro? Porque a janela de transferência lá na Rússia fecha no dia 24. Ou seja, assim ele seria liberado antes e daria tempo dele ser inscrito pelo Spartak nas competições lá na Rússia. Porque antes o Spartak estava alegando não, até o fim de fevereiro não, porque senão ele voltaria depois em março e ele iria fazer o que aqui? Até conseguir novamente inscrevê-lo nas competições na Rússia. Então, esse é o primeiro caminho, um empréstimo de graça, uma extensão de graça até 22 de fevereiro de 2021. Se o Spartak não aceitar, um empréstimo até agosto, uma extensão até agosto, com o Flamengo pagando por essa extensão, aí valor a negociar. E o terceiro caminho seria um empréstimo até dezembro de 2021, com o Flamengo pagando por esse empréstimo e, obviamente, um valor a negociar. Ou seja, resumo da ópera, o Flamengo já avisou que não vai exercer a opção de compra nesse momento, o motivo eu já expliquei para vocês, porque ele não performou em campo, quer ter o jogador, vê o jogador com potencial, então tenta um empréstimo, aceitaria um novo empréstimo, e com isso o Hamilton Bernard, empresário do jogador, tenta de todos os jeitos fazer com que os russos aceitem esse empréstimo. Está difícil, ele está usando todos os argumentos possíveis, ele já explicou aos russos, olha, se põe no lugar do Flamengo, imagina se vocês contratassem um jogador por empréstimo, ele não conseguisse disputar por 2 motivos, primeiro por essa lesão, 3 motivos na verdade, porque ele precisou passar por uma preparação física especial no começo do ano, depois teve a paralisação no futebol brasileiro, e agora teve essa lesão grave, de grau 3 aí, que ele está próximo de retornar aos gramados. E ainda tem o valor do euro, que é complicado, o valor do euro está alto, está quase R$7 o valor de 1 euro. Então o Hamilton Bernard está tentando convencer os russos a liberarem o Pedro Rocha por empréstimo ao Flamengo. O jogador ele quer ficar. A questão é, o Spartak enxerga de um momento e afirma que o Flamengo já conhece o jogador de outros carnavais.
o jogador já desempenhou muito bem no Grêmio, o jogador já desempenhou muito bem no Cruzeiro, então o Spartak entende que o Flamengo não tem mais o que conhecer do jogador. O jogador já é conhecido. O Spartak alega que chegou o momento do Flamengo decidir se vai efetuar a opção de compra ou não. E o Flamengo diz que não vai efetuar porque ele não performou, não há justificativas para tamanho investimento, e que é um empréstimo. Então, esse é o cenário atual do Pedro Rocha no Flamengo. Tá? Esse é o cenário atual. E tem uma reunião quinta-feira entre Hamilton Bernard, empresário do jogador, e a diretoria do Spartak para decidir sobre essa situação do Pedro Rocha. Óbvio, se eles não aceitarem nessa reunião, o Hamilton Bernard vai continuar tentando, até onde ele puder. A questão é, os russos não querem liberar em nenhum momento, querem ter o jogador, pelo menos agora em dezembro. Tá difícil, mas o Pedro Rocha quer ficar, a família do jogador entende que é o melhor momento para ficar, e o empresário do jogador também está brigando muito por isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando aí o canal. Não deixe de se inscrever, apertando o botão aqui embaixo, compartilhe com os amigos, não se esqueçam da promoção, eu tenho que chegar a 70 mil inscritos para bater esse número de inscritos e com isso fazer o sorteio dessa camisa aqui, que eu tenho um carinho muito especial, número 43 atrás. Beleza, galera? Um abraço, até logo, valeu!